Bom dia, pessoal, vamos começar o nosso Domingo de Prosa de hoje, entrevista com o baluarte junqueiropolense, Felisberto Angioletti, que já contou muita história pra gente do Salgado Filho, e hoje ele vai contar da política do rádio e da sua ida para o comércio de Junqueirópolis como proprietário de farmácias. Nosso Domingo de Prosa está começando. Muito bem, Felisberto, a gente já falou aí do Salgado Filho, da sua vinda para Junqueirópolis, também aí do seu casamento, e vamos falar agora da sua vida na política, no rádio e também no comércio de Junqueirópolis. Como é que você entrou para a vida política? Com quantos anos também? Na realidade, eu entrei na vida política já com mais de 30 anos de idade. Foi em 1900. Bom, a gente começou já a entrar mesmo como candidato foi em 1976, né? Primeira campanha política. A gente já mexia com política, mas ajudando os outros. Mas na política mesmo que eu fui convidado e não teve como recusar, foi em 1976. 1976. Foi candidato? Eu fui candidato a vereador e aqui não tinha, só tinha a aliança renovadora, que era Arena 1 e Arena 2. E aí não tinha MDB. Fundamos o MDB em Junqueirópolis, fundamos partido aqui para Dracena, Tupi, Santa Mercedes, e para fundar o partido nós pegamos um cidadão lá que tinha saído da cadeia, fazia 5 dias. Foi o único que aceitou montar o diretório do MDB lá em Santa Mercedes. Aí fundamos Tupi Paulista, Panorama, Paulicéia. E aí ficou. E aí já em 76 foi a primeira campanha política. Naquela época você, para fazer impresso, tinha que fazer aquele coisa da gráfica, né? E eu trouxe, tinha uma foto com o Orestes Quercia do meu lado. Eu lancei a minha candidatura em 76. Felisberto Angioletti, Orestes Quercia apoia Felisberto Angioletti para vereador em Junqueirópolis. E aquela foto, na época, fazia um sucesso danado, né? Você foi eleito? Quem era foi eleito prefeito naquela oportunidade? O candidato a prefeito já começaram com o JJ lá, era o Jair e João. Era o Jair e João. O Jair Luiz da Silva? Jair Luiz da Silva, professor. Foi prefeito? Prefeito e o João vice. E você, como vereador, foi bem votado? Né? Eu fui o segundo mais votado. Na época, lembra? O José Lino Sapucaia foi o primeiro mais votado, com 521 votos, se não me falha a memória. E daí foi vereador? Na época, eu entrei pelo MDB. Eu fui eleito e levamos junto na soma dos votos mais um. Só elegemos 2 do MDB e 7 vereadores da situação que era a Arena. O Jair chegou a ser professor da minha esposa. O Jair era um professor, assim, galã, né? Muito bonito e tal, e muito educado, muito simpático. Ele, na época, eles lançaram essa chapa e levaram de barbada. Foi vitoriosa. O MDB lançou 3 candidatos a prefeito e um vice. E o Alves de Oliveira Junqueira insistiu para que lançaram, acabou saindo o Mércio Pellegrino, o Tiquinho, que nós chamávamos, o Sérgio Augusto Prazer de Freitas, e o menino aqui do Taquariçu. Agora estou tentando lembrar o nome do rapaz. Ele morou muito tempo aqui, depois mudou para São Paulo, depois da eleição. O Mércio Pellegrino foi o mais votado, segundo esse rapaz, o Machado, filho do Machado. Aqui. Mas aí então nós teve aquela eleição. Eu na época, naquela eleição, era para ter tido muito mais votos. Mas numa reunião aqui no Bosque, o Jair Luiz da Silva fez uma reunião e o português, o Antônio Carlos Martins Pereira, trabalhava comigo. Eu era coordenador de esporte junto com ele era presidente da comissão e ele era coordenador. Só que um era de um partido e outro do outro.
E aí o Antônio, eu convidei o Antônio para ir numa reunião no Pastini, em que fizeram para mim. Lá um tipo de uma reunião, uma festa lá, o pessoal da Católica, Pastini, num terreirão de café. Deu mais de 400 pessoas. Poxa. E o Nelson Correia, o pai dele, o seu Dionísio Correia, trabalhava para mim. O Nardo Levorato, o pessoal tudo lá, os Bonfim, os Carrascóis, iam todos votar em mim. Mas aí o Antônio Carlos Martins Pereira, muito inteligente, na reunião aqui no Bosque, chamou o Jair e o pessoal, e o Zé Cincado falou: rapaz, vamos ter que pôr um candidato lá para cortar o Felisberto, então vai ter mais de 1000 votos. E aí o que eles fizeram? Acabaram induzindo, meio difícil, quase que não foi, mas acabaram levando o Nelson Correia para ser candidato lá. Certo. E o Nelson Correia era líder ali da juventude também no bairro. Aí acabou dividindo meus votos. Eu acabei tendo uns 490 e pouco, o Nelson teve 380 e poucos votos. Também foi bem votado. Foi bem votado. E como é que foi o seu primeiro mandato como vereador? Aí o primeiro mandato... O que você encontrou lá chegando vereador pela primeira vez? É difícil, porque eu estava fazendo direito, né? Estudando direito, e a gente já tinha... E já acompanhava a política um pouco. E você sabe, antes de você ser candidato, a primeira coisa que o vereador tem que fazer é ir lá na Câmara, olhar regimento interno, estatuto e tal, para ver como funciona. E isso aí eu já dominava um pouco. E aí nós assumimos na Câmara 2 vereadores de oposição do Jair. Mas era uma oposição que não era uma oposição radical. A gente fazia oposição normal. Eu sempre votei conscientemente. Teve até uma fase lá para frente que o Silvio foi prefeito e a Vera era esposa dele, e teve um problema da Ceruza e tal, que até a gente se indispôs a respeito disso, porque eu falei: você não é do grupo, você está votando. Não, eu estou votando naquilo que a comunidade está querendo. Não é porque o projeto é do vereador do Siniciato, que é o nosso prefeito naquela época, que eu vou votar. Então a gente não seguia corretamente. Acabamos elegendo, eu não me recordo, mas acho que era 9 vereadores. Nós tínhamos 2 vereadores e a Arena tinha 7. Então teve várias fases e foi até que chegou no fim dos 2 anos de mandato. E aí chegou o final dos 2 anos de mandato, vamos para a eleição. Mas um ano antes, nós começamos a conversar a respeito de quem pode ser presidente da Câmara. Aí o pessoal falou: bem, você podia ser presidente da Câmara e tal. Eu falei: não, mas eu não tenho votos para isso. Mas a gente precisava de um jeito, porque não dá ficar seguindo aí esse pessoal aí, estava naquela época da construção da usina. E aí o Oricácia, que era um japonês, que era também do Partido da Arena, começou, e eu comecei a conversar com o Oricácia e tal. Ele ia muito para São Paulo, precisava ir para São Paulo, ele ia com o Maluli Neto naquela época. O Maluli Neto estava no INSS, era um dos... E lá no INSS em São Paulo conseguia-se muita coisa para as pessoas que necessitavam, por exemplo, de um colete, de uma coisa para um punho, coisa no instituto que trata dessas coisas das crianças, né? O Silvio Santos faz campanha para ela. E aí o Sapucaí ia muito. Mas aí o Sapucaí precisava sempre... É ACD. É isso, da ACD. E lá tinha o Arthur Alves Pinto e o Maluli Neto, que era bem ligado a esse pessoal. E o Sapucaia juntava aí uma pessoa que precisava de um punho, de uma coisa, botava no trem, pagava passagem e ia para lá. E eu ligava para o Maluli Neto, para a Cidália, que era a assessora dele, e aí a gente ligava lá, acertava, o Sapucaia
mas eu preciso de um atestado médico, se não tiver atestado, como eu era administrador do Santa Casa, tinha um relacionamento muito bom com os médicos, e tinha o Dr. Luiz Plauto Palma, Clóvis, Miojo Acre, na galera. O Dr. Luiz Plauto gostava muito de Sapucaia por causa desse tipo dele atender essa pessoa pobre, carente. E a clientela do Dr. Plauto era geralmente esse pessoal carente, muito na zona. Então o Sapucaia às vezes precisava, eu conseguia um atestado, conseguia a receita médica e tal, e ele conseguia, trazia, fazia a política dele, e ele acabou se aproximando muito a mim. A dona Augusta Raineri também, porque ela era muito populista, o marido dela foi um político bem astúcio aqui na cidade, Raineri, Alcir Raineri, e o Oricassa. Aí eu comecei na tribuna, né, elogiava esse, aquele, fazia um trabalho para ele, eles precisavam de mim para fazer esses trabalhos, e acabei ficando, na época você ia usar a tribuna, você tinha 15 minutos cada vereador. Só que você podia ceder a palavra para o outro. Eu pedia a parte, você me cedia, ele falava 2 minutos, deixava mais 13 para mim. Aí, quando o pessoal começou a criar uma ciumeira, o Sussumo, o Edson, o Piscinini, ciumado, o Felisberto vai na tribuna e fala 1 hora sem parar. Que ia tendo a Porque parte. eu pedia a parte, eles me davam mais 10 minutos. E é assim por diante. E aí você chegou a presidente. E aí nós chegamos a eleger o presidente da Câmara com 2 vereadores de oposição. Ganhando o Noé Monteiro Silvestre, era também Arena, mas era um vereador que precisava na época, tinha muito carente. Aí nós chamamos ele, convidamos ele, se ele topasse, a gente elegeria. Aí ele falou assim, mas se eu for eleito, eu não tenho condições de dirigir a Câmara, as sessões. E o regimento interno da Casa falava que o presidente da Câmara poderia ceder ao primeiro secretário as direções dos trabalhos, se ele permitisse. Certo. E aí eles falaram, então você fica de primeiro secretário. Aí foi conversando aí, bem às escondidas, e quando chegou no dia da eleição, foi uma surpresa danada, precisou até chamar a polícia lá para dar. Porque 7-2 de perder a eleição, ficou complicado. Mas ninguém sabia que nós estávamos trabalhando há 1 ano. O voto era secreto? Era secreto. Então ninguém sabe quem foi que traiu ninguém, né? Mas sabe automaticamente porque depois sai, né? Vazou. Você acha que a eleição, como era do governo estadual e federal, deputados federais, senadores e deputados estaduais, junto com as eleições municipais, funcionavam ou do jeito que está melhor? Não, eu acho que funcionava. Era melhor porque você elege o seu governador e o prefeito. O prefeito depende demais do governador. Então nós trabalhávamos em conjunto. Então chegou, o Maluf chegou a ser candidato, foi governador 1 ou 2 vezes. Naquela época era indireto, né? Votava a Assembleia que ia escolher, porque depois da Revolução lá de 64, então veio lá atrás o Laudo Natel, né? E depois, Dano Quadro, Laudo Natel, aí o outro Fleury, o Quércia, Fleury, né? Quércia, veio o Quércia, depois o Fleury. Teve o Covas. O Covas, depois veio o Covas. Certo. Foi um dos melhores governadores do estado até hoje, foi o Franco Montoro. Todo mundo, hoje funcionalismo público, se você falar em governador do estado, lembra Franco Montoro. Montoro foi um grande governador. O Fleury também, para o funcionalismo para público. O funcionalismo público, principalmente policiais, esse pessoal, o Fleury. O Fleury teve um mandato só e depois desapareceu. Teve aquele problema lá do Carandiru, né, e tal, aí se apagou. Nessa sua vida de vereador, esses mandatos todos, tem algum caso, alguma passagem que seria legal e a gente está relembrando agora, dentro da sua vida como vereador? Teve alguma passagem, alguma briga por a mesa da Câmara ou algum fato histórico? Teve essa eleição, por exemplo, nós elegemos o Noé Monteiro Silvestre
em cima de dois vereadores de situação contra. Aí, na outra eleição, eles deram o troco. Eu recebi o troco. E aí me indicaram como presidente da Câmara. E o Noé Monteiro Silvestre, que nós elegemos, me traiu no dia da eleição. Nós contávamos com ele como... E no dia da eleição, ele, do meu lado, na hora de levantar para votar, aí o voto era aberto, ele levantou e votou contra nós. E aí eu pedi a eleição para o, se não me falha a memória, para o Sussum, tá vendo? Foi o presidente na época. Dos prefeitos de Junqueirópolis, você como político, que foi e ainda é, né? A política não sai do sangue. Qual foi o prefeito que você acha que teve melhor gestão no município de Junqueirópolis, na história de Junqueirópolis, até hoje? Quando o Jair Luiz da Silva foi prefeito e o Siniciato. Siniciato, para mim, antes do Hélio Furini entrar, para mim foi um dos melhores prefeitos que foi na ocasião. Trouxe a usina, o Jair, estava com o Jair, e o Zé trouxeram a usina a Vale Verde, na época era Vale Verde e tal, e deu um crescimento para a cidade muito grande, expandiu, a cidade melhorou muito com o José Siniciato. Foi um dos baluartes, eu acho, na minha maneira de ser, de ver politicamente o crescimento da cidade para o desenvolvimento da cidade. Siniciato foi um dos grandes prefeitos. Acho que Junqueirópolis, um grande marco que levantou a cidade novamente, e o crescimento de Junqueirópolis foi o marco de 97 com o Hélio Furini de prefeito, e depois prosseguimento com o Osmar, e agora a população vai escolher de novo. Vai escolher, né? Entrou para o rádio. Como entrou para o rádio? Como é que começou no rádio? E você foi sócio proprietário ou é ainda da Rádio Junqueirópolis? Não, eu fui. Chegou naquela campanha política do Ori Zanardi, tinha um time forte, o Zanardi e tal, e o pessoal começaram a comprar a Rádio Junqueirópolis, era um meio de comunicação, de fazer política. Aí o Chico Iqueda, Francisco Iqueda, falou: escuta, vamos comprar a Rádio Junqueirópolis, porque o Rock de Rosa foi embora e tal, aí ficou a emissora ficou ligada, né? Aí passa para quem, não sei quem e tal. Aí falou: vamos comprar. Aí juntou lá o Siniciato, o Chico Iqueda, o Laudenir, e me chamaram. Aí entrei no grupo também, nós entramos acho que em 8 pessoas mais ou menos. Eu acabei entrando de sócio lá e compramos a Rádio Junqueirópolis. E aí começamos, o Jesus Avelino Toledo trabalhava, o Abel Costa fazia uns bicos, tal, mas o Jesus fazia um programinha de esporte também, né? Fazia apresentação dos comícios, mas era Zanardi, né? Mais o grupo Zanardi. E aí nós assumimos a emissora. E eu sempre fui muito ligado ao esporte. Na Comissão Municipal de Esporte eu fui diretor várias vezes, eu junto com o português, e na época nós tínhamos aí 18, 20 times de futebol no município, tinha os campeonatos rurais e o campeonato municipal. Dava uns campeonatos bons. Vixe. E eu acompanhava esses jogos todos. E aí o Alfredo Diniz era o radialista. Aí Tracena começou a disputar a segunda divisão profissionais, numa época e tal. Aí montaram a equipe de transmissão. O Alfredo transmitia, o Manuel dos Santos fazia campo, ele e o Jesus Avelino, ou o Américo Sanches, teve o Américo Sanches, e eu me chamaram, como eu jogava futebol sempre, para comentar. Aí comecei como comentarista. E aí veio o Jaque, né? Depois do Jaque veio o Jupa, o Bonitinha, e assim por diante. E eu aí deixei de jogar, mesmo jogando futebol, eu fazia comentários. E a gente acompanhava todos os campeonatos rurais, na zona rural, a gente ia. Eu tinha 4 rodadas, eu aparecia nos 4 campos, ia lá coordenar para ver como andava, tal, e a gente participava disso tudo. Então aí eles me chamaram para fazer comentário, o Alfredo transmitia, nós transmitimos muito a segunda divisão profissional do Dracena, com o Paulo Tarrara naquela época, e nós andamos na região toda. E o comentarista, o Alfredo era o narrador, teve o William Barbosa, que
teve uma época, depois foi embora para Londrina, e o Manuel dos Santos fazia campo e eu fazia comentário. E daí em diante começaram, o Alfredo fazia, aí criaram Bola na Rede, programa Bola na Rede, o Jesus dava um bico e tal, aí o Alfredo fazia, o Alfredo também fazia jornal, fazia um monte na rádio. Era a voz do rádio. Era a voz do rádio, na época, realmente. E aí eu assumi o programa de esporte. Às vezes fazia os comentários políticos e fazia o programa de esporte. 1 hora de programa, entrava a meio-dia e saía a 1. Bola na Rede. E era um programa, tinha uma audiência Bastante. A gente acertava jogos pelo rádio. Eu tinha um doutor Siste, de Dracena, fazia esporte na rádio. E ele lá olhava os times de Dracena e passava para mim, ó, tem tal time, tem maquininha, não sei quem, tal, tá sem jogo, arruma em Junterói. Eu dava no ar, os caras mandavam, ligavam, avisavam, ó, acerta o jogo. Tal. Chegava no fim da semana, da segunda, terça, segunda-feira a gente ficava fazendo os comentários dos jogos do final de semana. Que teve. E depois da terça em diante começava a acertar jogos para o outro final de semana. E acertávamos, chegou num sábado, uma vez que nós acertamos 28 jogos, tudo pelo rádio. Acertava ali pelo rádio. A maquininha, corre do L indo para Caimbu, boiadeira, ligava, aí o cara de lá ligava, vinha. E eu acabei ficando num programa de esporte por 10 anos. 10 anos. 10 anos fazendo programa. A Junqueirópolis, ela tinha muita audiência na época, né? Tinha. Nossa, era a rádio da região. Você lá em Flórida Paulista, onde jogava, tal, os caras assistiam lá. A Damantina para cá, até Panorama, rádio Junqueirópolis. Vamos falar do comércio. Como é que foi aí depois? Você já entrou no comércio lá atrás, mas como é que você entrou para o ramo de farmácia? Como é que você avaliou o comércio lá de quando? Porque você é do comércio de Junqueirópolis desde criança, desde quando veio lá. 58. Do Salgado Filho. Não tinha nem asfalto na rua. Como é que você avalia o comércio daquela época e na atualidade? Como é que o comércio de Junqueirópolis está hoje? Olha, o comércio de Junqueirópolis, 1958, 59, 60, foi forte, muito forte. A região aqui, essa sequestra, todo mundo derrubava mato, tá? O empregado, os meieiros, depois foram crescendo os ciclantes, cafeicultores, os meieiros, arrendatários e tal. Então Junqueirópolis chegou a ter mais de 30 mil habitantes, até 1959, 60. Depois começou a cair. Mas naquela época, 59, 60, o comércio de Junqueirópolis cresceu e era forte. Nós tínhamos loja Jaraguá, tínhamos Pernambucana, Riachuelo, loja dos Retalhos veio depois e Triunfal Tecidos. Olha só, hoje nós temos tecidos mesmo lá, loja dos Retalhos, né? E os outros são todos agora lojinhas de confecções, porque de 1985 para cá, começou a mudar esse problema de vender tecido por metro, né? Acabou. A gente trabalhava medindo tecido, vendendo, embrulhando peça, aí começou a vender roupa feita, camisa feita, calça feita, fazia calça e vendia. Toda casa tinha uma máquina de costura naquela época, né? Quando não tinha máquina, tinha a costureira. O Face Gabe, por exemplo, a casa moderna, onde eu trabalhei quando menino, dos 15 aos 16, 17 anos, até os 17 anos, ele tinha uma costureira que era até minha parente. Está viva ainda até hoje. Uma baiana ali, era casada com o irmão da minha mãe. Ela costurava, ela e outras, costurava num final de semana, para entregar, 20 dúzias de camisa, 15, 30 dúzias de calças. Então vendia demais para esse povo, né, da roça, da lavoura. Mas aí teve uma época que o comércio caiu lá para 70 e pouco, 80, Junqueirópolis deu uma fracassada brava. Eu acabei entrando no comércio porque eu estava na Santa Casa e eu era administrador e fazia compras para a Santa Casa. Aprendi a fazer compras, medicamentos, tudo. E aí eu comecei a ter contato com os viajantes e tal,
E a farmácia de São Paulo é uma farmácia tradicional, era do Kishida, né? Do Kishida, e depois ele foi embora para São Paulo. O Natal Zepp, que era funcionário dele, ficou sócio. Aí o Natal Zepp começou a fazer umas maracutaias na farmácia, para vender, entregar remédio, falsificava algumas receitas e tal. Teve um problema meio sério que os médicos fizeram comprou, chegava, dava a receita e falava, você não vai na farmácia de São Paulo. E lá, Aí a farmácia de São Paulo deu uma caída. Nós tínhamos 4 farmácias só na cidade. Deu aquela caída, aí os viajantes que estavam vendendo, vendiam para fora da casa, e insistiam comigo, falou, compra na farmácia de São Paulo. A farmácia de São Paulo está assim, você vai lá, só tem caixa vazia, tal, e eles estão vendendo. Aí eu falei, mas é difícil para mim, porque como é que eu vou comprar? Aqui eu não tenho cacife, eu tinha um carro. Empregado, tinha um carrinho, uma chacrinha pequenininha, 2 alqueires, 3 de terra, o meu sogro me ajudou a comprar. Aí eu botei um picareta lá, o Cheirosinho, o famoso Cheirosinho. Lembra dele. Aí botei ele para negociar. Aí o Natal tinha lá, eu cheguei na época, depois dessa chácara, eu troquei com um sítio nas 2 barras, de 7 alqueires, 6, 7 alqueires, tinha lá 10, 12 mil, 15, 14 mil pés de café, uma coisa assim. E eu peguei de um primo meu, ele estava devendo muito e tal, e eu vendi a chácara aqui por 400 mil reais naquela época, com a Andrela, e fechei negócio com o meu sobrinho, com o meu primo lá, para pagar o restante na colheita. Acabei fechando o negócio num dia de feriado, 15 de novembro de 1977. Lá na casa do Natal Zé, ele queria 800 mil reais na farmácia, com prédio e tudo. Era muito? Não era muito, mas eu não tinha para comprar o prédio. Eu tinha para comprar a farmácia. Então, nós marramos nos 600 mil, e eu fiquei com a farmácia e dei a chácara para ele, praticamente na orelha, como diz na gíria. Aí a gente tocou a farmácia e eu convidei o Walter de Justo e a Mercedes para serem meus sócios. Certo. Eles tinham uma casinha aqui embaixo, ficaram de vender a casinha, isso foi em 15 de novembro de 77. Eles conseguiram vender a casinha em dezembro, janeiro, aí deram a parte deles lá, e eu fiquei com 77% da farmácia e eles com 23%. E aí tocamos na farmácia. Aí a farmácia vendia muito, o Walter e a Mercedes. Foram trabalhar na farmácia. Certo. Ele saiu do centro de saúde, foi trabalhar na farmácia. A Mercedes saiu da Santa Casa de farmácia, trabalhava na farmácia, foi para a farmácia. Certo. E aí eles tocaram a farmácia e a gente completou com mais 2, 3 funcionários, Gilmar, um outro menino. Esse Ciderley e a Elaine vieram de Dracena, e o Ciderley tinha 12 anos de idade. Coloquei na farmácia de office boy, aí começou a trabalhar lá, a mãe dele pediu, a dona Vilma, e continuou. E a farmácia de São Paulo, na época, vendia pelas outras 3 farmácias na cidade. Tinha uma clientela muito grande. A Mercedes, né? Futuramente foi indo, a gente montou o time de futebol da farmácia, eu e o Walter, a gente se dava muito bem, graças a Deus, até que os filhos nossos se formaram também farmacêutico, né? Certo. E aí eu nunca deixei a Santa Casa, porque eu não ia deixar, eu não entendia muito de medicamento, eu entendia de compra. Administrar. Então eu administrava a distância, ia lá todo final de semana, na hora do almoço, passado, mas quem realmente ficava à frente era a Mercedes e depois formaram a minha filha Vanessa e o Kleber, e acabaram trabalhando junto também. Aí chegou uma época em que a Mercedes formou a filha e o genro, e abriu, era para ter montado a Farmais lá na farmácia de São Paulo. Nós não aceitamos naquela época, não era viável. E aí a Mercedes então abriu a outra farmácia aqui com o genro e com a filha. Aí foi a separação da sociedade. Mas quando isso em 91, 92, e aí a Mercedes continuou tocando com a minha filha e com o Kleber, né? E aí deu continuidade até que a Mercedes separou. Aí eu depois também comprei um posto de gasolina em Adamantina, com o Raul, depois de lá eu vendi, comprei um em Dracena, e toquei 8, 9 anos nesse posto de gasolina em Dracena, fazia prefeitura, fazia rádio e ia no posto, fazia depósito até as 2h30, 3 horas da tarde, correndo. E
Depois eu acabei vendendo o posto de gasolina e comprei uma farmácia em Dracena, porque meus filhos, já o Alex se formou. E aí eu tinha que colocar a Vanessa, aliás, que formou primeiro, tinha que colocar a Vanessa para trabalhar, pus lá primeiro. E depois o Alex se formou também. Aí eu vendi o posto, comprei uma farmácia em Dracena e comprei essa Santo Antônio, que era do Hélio de Marcos. Aí pus o Alex aqui e a Vanessa lá. Aí hoje, felizmente a gente vai indo e tal, mudando, a gente vai envelhecendo também. Eu parei com a política, já também estou na idade de descansar um pouco. Aí deixa os filhos. O Alex, meu filho, resolveu partir para outro ramo, comprou uma lotérica em Dracena, né, e vai bem, graças a Deus. Ele, a mulher dele, está lá. E aí eu vendi a minha parte da farmácia São Paulo para a Mercedes, o filho dela, e trouxe a Vanessa para a minha farmácia, para Santo Antônio. Como é que você vê o comércio de hoje, na atualidade, em Junqueirópolis? Falta alguma coisa? O comércio, os consumidores que nós temos hoje, o consumidor que vem para Junqueirópolis, Flora Rica, Irapuru, até uma parte de Pacaembu acaba vindo. Nós estamos com o comércio apto a receber, o comércio de Junqueirópolis é grande para a demanda? Olha, eu sempre, Junqueirópolis sempre foi, desde a década de 60, 70, foi um comércio forte, firme. Viajante gosta de vender para Junqueirópolis. Tinha medo de vender para Dracena. Em 97 para cá, depois veio 97, Junqueirópolis cresceu bem, fortaleceu. Hoje, em matéria de supermercado, nós estamos muito bem servidos para a região inteira. Apesar de que, industrialmente, a parte industrial, a nossa região deve muito, né? Precisa muito, mas não, tem muita gente precisando de emprego. E eu acredito que 2021, o início de 2021, muita gente que está se apegando hoje aí, com esses auxílios que o governo federal deu e tal, o pessoal está tendo dinheiro e tal, vai acabar, agora em dezembro acaba, e o comércio, eu estou sentindo hoje, o comércio general está um pouco baqueado, está fraco. Mas você pode ter certeza absoluta, vacina, com certeza, para resolver o problema antes de maio, junho, não sai. Nenhuma vacina até hoje foi colocada para ser usada com menos de 4 anos. Nenhuma. Felisberto, foi muito bom conversar com você. Tem alguma coisa que ficou que você gostaria de falar? Não, eu simplesmente sou agradecido a Junqueirópolis. Fique ligado no próximo domingo, aqui no nosso Domingo de Prosa.